Trigonometria. Razão trigonométrica. O que é uma razão trigonométrica? É uma divisão entre dois segmentos. Então, seja o triângulo retângulo. Então, tem o ângulo de 90 graus, o oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, vou chamar de A, e tem um ângulo alfa. O cateto que o alfa enxerga é o cateto oposto a alfa, vou chamar de B. E o cateto junto com o ângulo é o chamado cateto adjacente a alfa, é o cateto vizinho do alfa. Tudo bem? Vou chamar de C. Razão trigonométrica é a divisão de dois segmentos. Como assim? Por exemplo, seno de alfa. O seno de alfa é definido como cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto a alfa é B e a hipotenusa é A. Portanto, o seno de alfa é igual a B dividido por A. Cosseno de alfa é definido como cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente por hipotenusa. Então, cateto adjacente C por hipotenusa A. Cosseno de alfa, C sobre A. Tangente de alfa é cateto oposto a alfa pelo cateto adjacente a alfa. Tem gente no mundo tomando coca. Tangente de alfa, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Na língua do ABC, tangente de alfa seria B dividido por C. Portanto, tangente de alfa é igual a B sobre C. Para você lembrar do seno, cosseno e a tangente, você pode pensar assim: corri, caí, coca. Corri, caí, coca. É o seno, o cosseno e a tangente. O seno é o lado sem o ângulo pela hipotenusa, o cosseno é o lado com o ângulo dividido pela hipotenusa, e tem gente no mundo tomando coca, cateto oposto por cateto adjacente. Seja então o mesmo triângulo, porém agora vou destacar o ângulo beta. Então, o cateto que o beta enxerga seria o cateto oposto a beta. E o cateto que está junto com o beta seria o cateto adjacente a beta. Então, o seno de beta é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de beta, na língua do ABC, C dividido por A. Seno de beta, cateto oposto por hipotenusa, portanto, o seno de beta, C sobre A. O seno de beta é o lado sem o ângulo dividido pela hipotenusa, C sobre A. O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta dividido pela hipotenusa. Então, seria B dividido por A. Uma outra forma de você pensar, o cosseno de beta é o lado com o ângulo B dividido pela hipotenusa, A, B dividido por A. Então, o cosseno de beta é B dividido por A. Tangente de beta é cateto oposto a beta por cateto adjacente a beta. Portanto, tangente no mundo tomando coca, cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto C, cateto adjacente B. Tangente de beta, então, C sobre B. Como já falei anteriormente, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta são, respectivamente, corri, caí, coca. Corri, caí, coca. Seno é o lado sem o ângulo pela hipotenusa, cosseno, o lado com o ângulo pela hipotenusa, tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Quem nasceu primeiro? Foi o seno ou foi o cosseno? A gente sabe que todo triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos, dá 180 graus. Então, 90 mais alfa mais beta é igual a 180 graus. Passo 90 para o segundo membro, alfa mais beta, então, é igual a 90. Quando dois ângulos somados resultam em 90 graus, eles são chamados de ângulos complementares. Então, o beta é 90 menos alfa, 90 menos alfa. Ou seja, o beta é o complemento de alfa. Tudo bem? Beta é o complemento de alfa. Então, o beta é igual a 90 menos alfa. Se eu calculasse agora o seno de beta é C sobre A.
cateto oposto C por hipotenusa A. Seno de beta, C sobre A. Já o seno de 90 menos alfa, o seno do complemento de alfa é C sobre A. O seno do complemento de alfa é C sobre A. É a mesma coisa que o seno de beta. E o seno do complemento de alfa seria a mesma coisa que o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, então, C sobre A. Esse seria o cosseno de alfa. Perceba que o cosseno de alfa é igual ao seno de 90 menos alfa. Então, o seno do complemento é igual ao cosseno. Seno do complemento é igual ao cosseno. Por isso que a gente pode falar que o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E vice-versa. Então, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Podíamos até generalizar. A corrazão de alfa é igual à razão de 90 menos alfa. Então, por exemplo, o cosseno de alfa é a mesma coisa que o seno de 90 menos alfa. Portanto, quem nasceu primeiro, com certeza, foi o seno. O cosseno é o seno do complemento. O seno do complemento é o cosseno. Os arcos notáveis. Os arcos notáveis são os que mais aparecem, que são o de 30, 45 e 60. Então, aqui a gente tem o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Então, o seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60, meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, e a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Para a gente lembrar de tudo isso, a gente tem uma musiquinha. A musiquinha diz o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E esses seriam os arcos notáveis. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um especialista, ao fazer um levantamento hidrográfico de uma região marítima, representou no plano cartesiano os dados obtidos. Ao terminar a sua tarefa, observou que, em particular, as ilhas A, B e C formavam um triângulo conforme a figura. Sabendo que as coordenadas dos pontos que representam as ilhas são A, 2, 3, B, 18, 15 e C, 18, 3, pode-se concluir que a tangente do ângulo BAC é... Bem, eu vou passar todos os dados que estão aqui para a figura. A ilha A, então, tem coordenadas 2, 3, quer dizer que o x é igual a 2 e o y é igual a 3. A ilha B tem coordenada 18, 15, quer dizer, então, que o x é igual a 18 e o y é igual a 15. E a ilha C tem coordenada 18, 3, x é igual a 18, y é igual a 3, 18, 3. E ele quer a tangente do ângulo BAC. BAC é esse ângulo destacado em amarelo. Lembre-se sempre, tem gente no mundo tomando coca. A tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Então, vamos calcular inicialmente o cateto oposto. O cateto oposto desse triângulo retângulo seria o segmento BC. E o segmento BC tem a mesma medida que esse aqui. Então, é 15 menos 3. 15 menos 3, 12. Esse é o segmento BC, que é o cateto oposto. Já o cateto adjacente seria o segmento AC. Então, o segmento AC mede 18 menos 2, ou seja, 16. Então, a tangente de BAC vai ser 12 dividido por 16.
Então dá para dividir por 4. A tangente de BAC é 12 sobre 16. Dá para dividir por 4. A tangente de BAC é 3 quartos, que corresponde à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um técnico em edificações irá acompanhar a instalação de painéis solares em uma laje plana e horizontal. Após os cálculos necessários, ele determina que, para ocupar menos espaço nos telhados e obter melhor ângulo solar, cada painel deve ter a inclinação constante e igual a 20 graus. E a distância entre dois painéis deverá ser 3,5 vezes a altura H dos painéis. Então, a distância entre dois painéis deve ser 3,5 vezes a altura H dos painéis. Sabendo que cada placa solar é quadrada e tem 1 metro quadrado de superfície, a distância entre dois painéis é em metros de a distância entre dois painéis, 3,5 vezes a altura. Vejamos a figura. A figura tem a altura H aqui, então você pode perceber que essa altura H é igual a essa aqui, é a mesma altura H. E esse triângulo agora é retângulo. Ao mesmo tempo, a placa solar é quadrada de lado 1, portanto, essa medida será 1 metro. A gente sabe da razão trigonométrica que o seno de 20 é cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, o seno de 20 seria igual a H sobre 1. E o seno de 20 é igual a 0,34. Portanto, 0,34 é H sobre 1. Então, H é 0,34. A distância D é igual a 3,5 vezes H. 3,5 vezes 0,34. Portanto, D é igual a 1,19, correspondente à alternativa D. Um painel fotovoltaico converte energia solar em energia elétrica de forma sustentável. Suponha que, em uma região plana, será instalado um sistema de painéis fotovoltaicos para suprir uma comunidade com energia elétrica. Segue a descrição de alguns itens do projeto. Instalação de 5 filas paralelas entre si, cada fila contendo 10 painéis. Cada painel foi montado com 4 módulos fotovoltaicos, congruentes entre si, conforme a figura. Em cada módulo fotovoltaico, a superfície de captação da energia solar é de forma retangular, com dimensões de 65 cm por 150 cm. Os painéis deverão estar separados, de modo que não faça sombra sobre o outro, e também que não sejam encobertos pela sombra de qualquer outro objeto. Os painéis são idênticos entre si e estão apoiados sobre o solo. A figura apresenta um modelo matemático para a determinação da distância mínima entre dois painéis de filas paralelas e adjacentes do projeto descrito. Na figura tem-se: A é o ponto que representa o topo do painel. B representa o ponto de apoio do painel no solo. O segmento AB representa o painel. C representa o ponto de apoio no solo do painel paralelo e mais próximo. O segmento AH representa a distância do topo do painel ao solo. E beta representa a medida do ângulo de incidência dos raios de sol em relação ao solo. D é igual a BC, é a distância entre os pontos B, C. A distância mínima entre dois painéis que estão em filas paralelas e adjacentes
depende do ângulo beta de incidência solar ao meio-dia do solstício de inverno, momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Na figura, sabendo que BH é 120 e que no local de instalação dos painéis, beta é igual a 21,80 graus. A distância mínima D entre dois painéis que estão em filas paralelas e adjacentes é em metros. Se aqui é beta, esse ângulo aqui também é beta. Por quê? Porque os ângulos são correspondentes na paralela. BH é igual a 120 centímetros, portanto, essa distância BH é igual a 120 centímetros. Consultando a figura do primeiro texto, aqui é 65 centímetros. O vizinho também é 65 centímetros. Portanto, essa distância aqui, que corresponde a AB, será 65 mais 65, que equivale a 130 centímetros. Além disso, a gente precisa saber o valor de AH. Para calcularmos AH, basta nós fazermos um Pitágoras. Portanto, fazendo Pitágoras nesse triângulo retângulo, obteremos 130 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 120 ao quadrado, mais AH ao quadrado. 130 ao quadrado seria 16900, igual a 14400 mais AH quadrado. Passando esse cara aqui para o primeiro membro, eu terei 16.900 menos 14.400, que equivale a 2.500, que é igual a AH ao quadrado. Tira a raiz de 2.500 seria igual a 50, portanto, AH é igual a 50. Se AH é igual a 50, a gente pode agora encontrar CH pela tangente de beta. Tangente de beta é cateto oposto por cateto adjacente, AH por CH, ou AH por HC, tanto faz. A tangente de beta, o beta vale 21,8 graus. Portanto, tangente de 21,8 graus, o AH, que é igual a 50, sobre HC, que é o que eu quero saber. Tangente de 21,8 é 0,4. Portanto, 0,4 é igual a 50 sobre HC. Multiplica em cruz, 40 HC é igual a 50. Passo 0,4 dividindo. HC é 50 dividido por 0,4. Portanto, HC é igual a 125. Se HC é igual a 125, agora eu consigo encontrar BH. BH vai ser HC mais BH. Portanto, essa seria a distância BC que o autor pergunta. BC, então, será 125 mais 120. Portanto, BC é igual a 245 centímetros. Ou BC é igual a 2,45 metros, que corresponde à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um terreno inclinado traz dificuldades para a construção civil, para a agricultura e para um caminhante aventureiro. Seja alfa a medida do ângulo que a superfície do terreno faz com o plano horizontal, conforme a figura. A taxa de declividade, ou apenas declividade de um terreno, é a tangente desse ângulo alfa. A declividade de um terreno é normalmente expressa em porcentagem. Por exemplo, se tangente de alfa é igual a 0,23, então a taxa de declividade é 23%. Um excursionista sobe uma montanha que tem declividade de 50%. Considere que do ponto que o excursionista partiu até o topo da montanha,
O desnível vencido foi de 1.000 metros. Nessas condições, a menor distância percorrida pelo excursionista até o topo da montanha é em quilômetros. O dado é em metros, mas a pergunta é em quilômetros. Para facilitar, já vou transformar os metros em quilômetros. 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Perceba que esse triângulo é um triângulo retângulo, para onde a gente pode aplicar a trigonometria. E aqui, eu tenho a declividade. A declividade é de 50%. Ou seja, a tangente de alfa é igual a 0,50. Se a tangente de alfa é 0,50, colocando alguns vértices como referência, aqui o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C, a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, a tangente de alfa é BC sobre CA. BC sobre CA é igual a meio. Sabendo que BC vale 1, 1 dividido por CA é igual a meio. Multiplique em cruz, então meio CA é igual a 1. Passo o meio dividindo, então CA é 1 dividido por meio. 1 dividido por meio dá 2. Portanto, CA é igual a 2 quilômetros. Ele quer a distância AB vencida pelo excursionista. Para eu calcular AB, basta eu fazer o Pitágoras. Então, AB ao quadrado é BC ao quadrado mais CA ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, AB ao quadrado é igual a 1 mais 4. AB ao quadrado é igual a 5, tira a raiz, AB é igual a raiz de 5 quilômetros, correspondendo à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? A inclinação das vias públicas é um problema para o transporte. Na cidade de Dunedin, da Nova Zelândia, está localizada a rua Baldwin, que em seu trecho inferior tem uma rampa de inclinação moderada, e em seu trecho superior tem uma rampa extremamente íngreme. O trecho com maior inclinação apresenta uma taxa de 1 para 2,86, o que significa que, para cada 2,86 metros percorridos horizontalmente, é necessário vencer 1 metro na vertical. Interpretando já essa parte aí, a gente sabe que então tem que andar 2,86 na horizontal para superar 1 na vertical. Considere que o ângulo de inclinação de uma rampa é medido entre a horizontal e a rampa. A inclinação de uma rampa é expressa pela tangente do seu ângulo de inclinação. E o triângulo retângulo da figura apresenta parte do trecho com maior inclinação na rua Baldwin. Nessas condições, o ângulo de inclinação desse trecho da rua Baldwin é mais próximo de... A tangente do ângulo de inclinação vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ou em outras palavras, 1 dividido por 2,86. Se eu pegar 1 e dividir por 2,86, dará aproximadamente 0,35. Olhando para a tabela, o ângulo mais próximo de 0,35 seria a tangente de 19 graus, que dá 0,344. Portanto, nós teríamos o seguinte, que a inclinação está mais próximo de 19 graus, correspondendo então à alternativa C.